Como organizar bem o seu dia? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 7 passos que você deve fazer para que você venha estar trazendo organização para o seu dia, para os seus planejamentos, para as suas metas e para que tudo aquilo que você tanto deseja venha a se tornar realidade. Hoje, o nosso dia ele tem 24 horas, né? E às vezes a gente para e pensa bem assim, parece que o tempo é corrido ou parece que a gente nem tem esse tempo todo da nossa vida para poder fazer realmente o que a gente queria. Mas surgiu uma pergunta muito interessante. Será que realmente o nosso dia ele é tão corrido assim? Ou é a gente que é desorganizado com ele? Nesse vídeo, né, como eu já falei, nós vamos falar sobre 7 pontos, 7 passos que você está fazendo para que você venha estar organizando muito bem o seu dia. A primeira coisa que você vai fazer é a seguinte: você vai fazer anotações. Seja elas em uma planilha digital ou até mesmo algum papel, você vai fazer anotação sobre tudo o que você vai fazer naquele dia, ou naquela semana, naquela quinzena, ou até naquele mês. Tudo vai depender da sua necessidade. Então, anote, por exemplo, quais são os compromissos que você vai ter. Será que você vai ter um trabalho de escola para apresentar naquele período? Será que você vai fazer uma viagem a trabalho ou a passeio? Será que você vai ter alguma consulta médica? Então, faça todas essas anotações em uma planilha. E então, essa já vamos para o segundo passo, que o segundo passo é justamente esse, é a planilha. Você vai fazer essa planilha onde você vai colocar de forma bem organizada tudo o que você colocou nas suas anotações. Ou seja, é uma parte diferente. Talvez você possa imaginar, né? Pensar assim, anotações, planilha é a mesma coisa, mas não. As anotações é tudo o que você tem para fazer. E a planilha é quando você vai colocar isso em um papel ou em uma coisa ali, em alguma coisa digital, e você vai organizar ela passo a passo. Ou seja, você vai organizar elas em prioridades, em importância, coisas que podem ficar para segundo plano, coisas que vai exigir de você um tempo maior ou não, e tarefas que você pode delegar a outras pessoas que estão ali ao seu redor fazer para te ajudar. Então, você vai fazer essa planilha para que você venha ter um autocontrole, uma visão geral de tudo que você tem que fazer ali naquele dia, naquela semana, naquela quinzena ou naquele mês. A terceira coisa que você vai fazer, o terceiro passo, é o seguinte: você vai definir os seus compromissos, as suas metas e as suas tarefas. Ou seja, você vai estipular dentro daquele quadro, dentro daquela planilha, as coisas que são importantes, que não podem ficar para segundo plano. Por exemplo, uma consulta médica. Talvez você passou muito tempo até conseguir aquela consulta. Então você tem que marcar ali que naquele dia, da segunda-feira às 9 horas da manhã, você tem um compromisso muito importante, que é com a sua consulta médica. Ou talvez você tenha uma prova para fazer e você vai ter apenas um dia para você fazer essa prova. Vai ser num sábado. Então você vai colocar lá na sua agenda. Dia 10, não vai ser no sábado, eu tenho a responsabilidade, o compromisso de fazer a prova. Então você já vai ter aquele compromisso, aquela tarefa certa, marcada. E a meta, ela é o quê? Talvez isso já se aplica a um grau maior. Por exemplo, talvez você tenha a meta de em uma semana você organizar o seu quarto. Você vai tirar algumas coisas que não prestam mais, separar algumas coisas para fazer doações, jogar outras coisas fora. Então você colocou como uma meta, você vai fazer essa limpeza aí no seu quarto, essa organização no seu quarto em uma semana. Isso é uma meta que você pode estabelecer, colocar na sua planilha e definir se essa prioridade ela é importante ou ela pode ficar para outro dia, para outra semana. Então é muito importante você definir bem tudo que você vai fazer. Não importa se é uma coisa pequena ou se é uma coisa grande. Aqui a gente falou, né, sobre o exemplo da consulta médica, o exemplo também de arrumar um quarto, o exemplo também de uma prova, mas isso pode se aplicar a várias coisas da nossa vida. Então é você, no seu pessoal aí, com base nas suas necessidades, que vai realmente saber quais são as coisas importantes que você deve colocar ou não nessa sua planilha aí, nessa sua organização. A quarta dica, a quarta coisa que você deve fazer, o quarto passo é o seguinte, são os horários. Isso é muito importante. Além de você ter uma boa organização em planilha, no papel, e você saber que realmente naquele dia você vai ter aquele compromisso, é muito importante você estabelecer os horários.
Ou seja, você vai estabelecer quando você vai começar aquele projeto ou aquela meta, aquela tarefa, a hora de início e também a hora que você vai terminar. Por que isso é importante? Porque você vai ter um controle sobre o seu tempo, sobre o seu dia. Você não vai gastar tempo a mais ou até mesmo tempo que você poderia estar fazendo outras tarefas naquela atividade que levaria pouco tempo ou um tempo determinado. Então, estabeleça o horário. Por exemplo, vamos criar aqui uma tabela aqui na cabeça mesmo, bem rápida, só para a gente ilustrar. Vamos imaginar que foi um dia de segunda-feira que você vai ter a consulta médica às 9 horas da manhã. Então você já sabe que às 9 horas da manhã você tem que estar lá no consultório. Então você já vai levantar cedo, tomar o seu café. Só que antes disso, você já vai fazer outras coisas, como por exemplo, no dia anterior, você vai deixar a bolsa que você vai levar separada com seus documentos, a sua roupa já também separada, de preferência o seu café. Então, você já vai deixar algumas coisas já preparadas para que no outro dia você só possa se levantar, tomar o seu banho e ir para a sua consulta. Então, faça esses passos com antecedência. Outra coisa que você vai fazer, quando você chegar na sua consulta, você tem hora marcada, que é de 9 horas. Mas você não sabe a hora que você vai voltar para casa. Talvez você fique lá até 11 ou até meio-dia. Então você perdeu a sua manhã, basicamente, né? Porque você só fez aquela atividade que foi ter a sua consulta médica. Nesse caso, o que você pode fazer antes, visando esse compromisso que você vai ter pela manhã? Você pode, por exemplo, agendar alguma coisa à tarde que não vai ser de grande importância assim, mas que se você fizer, você vai conseguir aproveitar o dia e você não vai ter aquelas horas ali do dia perdidas. Então você já vai estabelecer um plano ou até mesmo alguma coisa na rua que você pode fazer. Talvez ali perto da clínica tenha alguma coisa onde você já pode fazer, pagar uma conta, comprar algo ou resolver algum assunto. Então, tente aproveitar ao máximo essa ocasião para não deixar aquele tempo ali perdido. Outra coisa que você deve fazer, o quinto passo é o seguinte: tenha o local bem organizado. O local da sua casa, o seu quarto, ali onde você mora, deixe esse ambiente o mais organizado possível. Porque quando você deixa o ambiente bem organizado, isso também vai fazer com que as suas tarefas diárias ou as suas obrigações, elas ocorram de forma mais leves. Porque você não vai ter aquele compromisso, aquela responsabilidade de ter que limpar um local ou até mesmo estar em um local desorganizado, um local ali que não vai trazer um conforto para você. Então, esse tempo que você gastaria já organizando esse espaço, você só vai estar mantendo ele. Então, separe também o dia aí da sua programação para que você venha deixar esse seu ambiente, esse seu local bem organizado. Foi como eu falei, seja ele a sua casa, ou apenas o seu quarto, ou o seu local de trabalho, não importa. Deixe o seu ambiente bem organizado. Vamos então agora para a sexta dica. O sexto passo que você deve fazer é o seguinte: pense nos imprevistos. Infelizmente, pode ser que aconteça algum imprevisto. Voltando ao exemplo da consulta médica, talvez você tenha sua consulta, talvez adiada, talvez ela foi cancelada, ou ela foi remarcada para outro dia, outro horário. Então, isso pode fazer o que aconteça o quê? Isso pode fazer com que aquela sua agenda ou aquela sua programação semanal ou do dia, ela seja interrompida. Mas então, o que você já pode fazer? Pense em uma segunda opção. Se isso não der certo, já calcule outra coisa, outra atividade, outra tarefa para você fazer. Para que você não venha ter aquele tempo desperdiçado ou até mesmo você fica ali com preguiça, sem fazer nada. Porque isso acontece muito. Ó. Você tem um compromisso. Aí, naquele determinado dia, o compromisso não deu certo. Aí você acaba ficando em casa, pega o celular, vai dar uma olhada nas notícias, nas mensagens, aí fica lá. Fica, passa o tempo, aí vê uma rede social, vê outra, bota música pra ouvir, um vídeo pra assistir, dá risada, fala com um amigo, responde um meme que você não respondeu há um mês. Aí quando você vai olhar a hora, você não fez uma obrigação concreta e ainda perdeu seu tempo. Então não deixe, não permita que isso aconteça com você. Já pense em alguma atividade, alguma tarefa que você pode delegar durante esse tempo que ficou aí vago do seu dia. E a sétima e a última dica, o último passo que você deve fazer para ter organização no seu dia a dia ou no seu planejamento, como for, é o seguinte: é você se apegar à programação.
Não adianta de nada você fazer uma ótima programação, você colocar tudo o que você tem para fazer, pensar no imprevisto, definir seus horários, definir ali quais são suas metas, também se organizar bem seu ambiente, se você não cumpre o que está ali naquele papel, o que está naquela sua programação. Todo esse trabalho que você teve vai ser em vão. Ou seja, então tente ao máximo se apegar àquela sua programação. Observe se essa programação ela está boa para você. Se você acha que está muito pesada, que precisa alterar alguma coisa, faça isso, não deixe para depois. Até porque tem coisas na sua vida que ninguém ao seu redor pode fazer por você, apenas você mesmo. E a organização é uma das coisas. Você mesmo que tem que ter a sua responsabilidade, cumprir os seus compromissos. Claro, se você estiver com alguém ali ao seu redor, ao seu lado, que te ajude, que faça algumas coisas por você, ótimo. Mas você também tem que ter suas obrigações, o seu compromisso. Então, a programação ela tem que ser uma programação boa para você e adequada. Tem que ser aquela programação que você faz, mas não aquela programação pesada, mas sim uma programação boa de ser seguida e que no final do dia você pare e pense em tudo que você fez e você diz o seguinte: poxa, eu consegui, deu tudo certo. Consegui aproveitar bem meu tempo e fiz tudo o que devia fazer. Então é isso. Essas foram as dicas que eu trouxe aqui hoje para vocês, falando sobre organização, né? Como você pode estar organizando o seu dia de forma bem fácil, rápida e prática. Eu vou deixar esses tópicos aqui, todos escritos aqui embaixo na descrição, tá certo? Eu peço que desde já, se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você vai ter certeza que vai gostar dessas informações. Também eu peço para que você se inscreva aqui no canal para estar por dentro de outras informações. Também compartilhe aqui embaixo nos comentários o que foi que você achou interessante. E, mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui, tá certo? Desejo sucesso no seu planejamento, na sua organização. Um abraço para você e até a próxima.